Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã. Como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Kitissá. E hoje eu gostaria de explorar um texto que está aqui no livro de Êxodo, no seu capítulo 31, no verso 3. Um pequeno verso, mas com um significado poderoso e profundo. E está escrito assim: e o enchi do espírito de Elohim, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo o lavor. Ora, de quem esse texto está nos falando? A resposta é simples, está falando de Betzalel, que foi um dos construtores do tabernáculo de Moshe. Esse moço chamado Betzalel, irmãos, a trajetória dele é muito interessante. Sabe por que é interessante? Porque a trajetória dele nos mostra algumas coisas que são muito impressionantes. E olha só, ele, segundo o Midrash, na idade que foi chamado para fazer a gestão, para ser aquele que trabalharia como o hábil construtor do tabernáculo, junto com outras pessoas, obviamente, mas ele seria um dos líderes, né? E teria uma outra pessoa junto com ele, cujo nome é Aholiav. Mas vamos falar de Betzalel. Betzalel, na época em que ele foi chamado pelo Eterno, e depois Moshe o chamou, segundo o Midrash, ele tinha 13 anos. Era um menino que tinha acabado de fazer o bar mitzvah dele, se fosse na nossa época. E a esse menino, o Eterno chama para ser o construtor do tabernáculo. E se fosse nesse dia, nessa época nossa, o que nós diríamos? Esse menino não sabe nada, ele não tem condições de fazer nada. Por isso, a Torá, ela é tremenda nisso, porque a Torá diz assim, que o Eterno o encheu. A palavra aí é malé, é encher, transbordar. Então, ele recebeu a plenitude do Espírito de Elohim. Irmãos, eu quero começar te mostrando uma coisa interessante. Quando Moshe soube que ele deveria ser escolhido para construir o tabernáculo, Moshe então entendeu que a vida desse moço tinha algum propósito que estava além daquilo que a gente estava vendo, que as pessoas estavam enxergando, obviamente. Não dá para a gente olhar para um menino de 13 anos e dizer assim, o fulano tem a capacidade de fazer, ele nunca mexeu com isso, ele nunca fez isso, lógico que não vai ter condição dele fazer isso, né? Mas, inicialmente, a gente vai entender que o Espírito do Eterno veio sobre ele, e o Espírito do Eterno deu a plenitude de algumas coisas para ele. Então o Espírito do Criador se apoderou de Betzalel. Ora, imagine o que é o Espírito do Eterno se apoderar de alguém. Olhe só, se apoderou daquele menino, para que aquele menino pudesse se tornar o construtor do tabernáculo. Uau! Isso é uma coisa tremenda. Eles no deserto, o Eterno olha para aquele menino e diz assim, é ele. Eu vou tomar a vida dele e ele será o construtor do tabernáculo. Mostrando a condição que o Espírito do Eterno tem de capacitar qualquer pessoa para a sua obra. Uma criança, um adolescente pode ser capacitado a fazer coisas que são sobrenaturais e inacreditáveis. Mas para isso, certamente Betzalel era um garoto que devia ser estudante de Torá, devia ser temente ao Eterno, porque o Eterno não vai pegar qualquer um e dizer, se eu quero fulano ali, não, é alguém que já tem um perfil, já tem um temor dentro do seu coração, e o Espírito do Eterno toma ele. Pum! E ele recebe, então, algumas coisas que
vão agora ser as ferramentas através das quais ele vai fazer com que as coisas aconteçam. Uma delas é sabedoria. O que é sabedoria? Chokhmah em hebraico. E o que é Chokhmah? É ser sábio, mas é agir sabiamente, tá? E esse tipo de habilidade não é uma habilidade que a gente adquire, é algo sobrenatural que vem sobre a vida da pessoa, para que ela use meios e artifícios como ferramentas para que ela possa executar alguma obra. Então, Bezalel agora, em primeiro lugar, recebe essa Chokhmah, essa sabedoria da parte do Eterno. E interessante que Bezalel não é o único a receber isso. E Êxodo 35, 26, ainda falando sobre a confecção do tabernáculo, fala o seguinte: e todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria, fiavam os pelos de cabra. Haviam mulheres que o coração delas foi movido pelo Espírito do Eterno com Chokhmah, com essa sabedoria para elas executarem esse tipo de coisa. Aí, continuando e repetindo esse verso, novamente Êxodo 35, 31, que é o verso que nós falamos, nos fala que essa plenitude do Espírito de Elohim sobre Bezalel. Aí, a gente vai perceber, irmãos, como é tremendo esse tipo de dom, uma capacitação que o Eterno nos dá. Por quê? Essa capacitação, ela é algo que está além do nosso entendimento. E eu vou te mostrar agora algo relativo a isso. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, verso 19, diz assim: o Eterno com Chokhmah, com sabedoria, fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Então o Eterno usou aqui Chokhmah e Tevuná, ou Tebuná, que eu daqui a pouco vou falar sobre isso, mas com Chokhmah, com a sabedoria, ele fundou a terra. Tudo foi preparado, tudo foi arquitetado, tudo foi gerado através de Chokhmah. E nós, quando lemos o livro de Provérbios, entendemos que a sabedoria é uma pessoa. E o verso que nós lemos lá de Êxodo 35, 31, diz que o Espírito de Elohim encheu. Então, é o Espírito de Elohim que dá essa capacitação. Então, a sabedoria é uma das manifestações do Espírito de Elohim na vida de uma pessoa. Tá? Então aqui a gente tem agora uma outra coisa interessante, porque não foi só a Chokhmah que ele recebeu. A Chokhmah foi a primeira coisa, né? Depois ele recebeu aquilo que a gente chama de Tebuná. O que é isso? É a compreensão, é o entendimento. Mas ela é muito mais do que isso, porque ela vem do verbo bin em hebraico, que significa entender, considerar, perceber, ter uma visão, discernir. E, segundo a tradição judaica, Chokhmah e Binah tem que andar junto. Eu tenho que ter sabedoria, mas eu tenho que ter o entendimento, o discernimento e a compreensão. Porque eu não posso ter um e não ter o outro. Como é que eu vou ser uma pessoa sábia? Se eu não tenho entendimento, se eu não consigo considerar algo, se eu não consigo ter a percepção dos fatos que estão ao meu redor, se eu não consigo ter uma visão ampliada acerca de algo, se eu não tenho discernimento, que tipo de sabedoria é essa? É engraçado, irmãos, que a tradição judaica ela faz um comentário que é muito interessante, tá? Muito interessante sobre isso.
ela compara a Rokhmah, quando ela está sozinha na mão de alguém, sem binar, ela compara isso a uma enciclopédia, que não torna o homem mais inteligente, tá? Por quê? É como se o homem carregasse uma enciclopédia nas costas. Ele está com ela lá, mas ele não aplica, ele não discerne, ele não consegue enxergar as questões que estão diante dele. Isso mostra que a sabedoria, quando ela é adquirida pela pessoa, uma pessoa muito sábia, mas ela estudou muito, e aquela coisa toda, aquela sabedoria é como alguém que carrega uma enciclopédia nas costas, mas não consegue colocá-la, não consegue aplicá-la, não consegue ter o discernimento do que ele está falando. Às vezes é uma pessoa muito sábia, mas que ao abrir a boca começa a dizer coisas que você olha, você fala, mas fulano dizendo isso? Como ele conseguiu abrir a boca e falar isso? Às vezes, palavras que não caberiam na boca de uma pessoa são ditas por aquela pessoa. Por quê? Porque ela adquiriu a sabedoria pelo seu esforço. E o verso que nós lemos diz que o Espírito do Eterno encheu. Houve uma plenitude de sabedoria dada a Bezalel. Não foi algo da experiência dele, do conhecimento dele. Ele recebe algo do Eterno. E aí, irmãos, como é que Moshe deu a planta do tabernáculo para ele? Para a gente entender essa sabedoria agora. Como é que isso aconteceu? Segundo o Midrash, isso aconteceu de uma forma também completamente anormal, inclusive para os nossos dias. Mas tem uma figura interessante disso na área de informática. Por quê? A palavra diz que Moshe pôs as mãos sobre ele e ele viu, Bezalel viu o que Moshe havia visto na eternidade. O modelo do tabernáculo, ele viu cada uma das peças do tabernáculo, o tabernáculo montado e depois o tabernáculo desmontado. É como se uma planta daquilo que Moshe viu na eternidade ficasse guardada na sua memória, com todos os detalhes, e quando Moshe impõe as mãos sobre Bezalel, aquilo é transferido, como se fosse um arquivo, entendeu? Sabe quando você pega um pendrive e coloca num computador, e o arquivo é transferido para o pendrive? Foi isso que aconteceu. E é muito impressionante isso, porque Bezalel recebe uma lei Elohim, a plenitude do Espírito de Elohim, e recebe Rokhmah e Tebunah. Para que ele recebe? Ele recebeu a sabedoria e a compreensão, o entendimento, para que ele pudesse, então, levar aquele projeto adiante. Então, quando ele olhou para o ouro, para a prata, para as cortinas, para as cobertas, ele já sabia o que ele devia fazer, quem ele deveria chamar para poder executar cada um o seu trabalho. Porque Bezalel foi um gerente, um gestor, que sabia o que fazer. Então ele chamou outras pessoas para ajudá-lo a fazer. Mas uma criança de 13 anos tem esta experiência? Um adolescente tem esta experiência? Não. Mas o Espírito do Eterno deu isso para ele. Olha só que coisa impressionante isso, irmãos. Então, isso aqui é uma coisa assim, é muito impressionante a gente ler esse texto e a gente vê se fala assim, puxa, gente, que coisa tremenda. Então ele recebe isso e ele recebe uma terceira coisa que é conhecida como Da'at. Da'at é um conhecimento, é uma astúcia. Isso é você ter algo que você sabe fazer de forma íntima e prática. Você não tem só a teoria, você tem a prática. Só que Da'at aqui, ela significa também apego e vínculo. Então quando você tem Rokhmah, você tem Binah e você tem Da'at, você tem toda a cadeia para você poder executar algo. Porque as coisas estão intimamente ligadas. A sabedoria, o discernimento e o conhecimento. Para quê?
para que nós possamos então operacionalizar qualquer tipo de situação. Então, quando isso aconteceu, ele se tornou uma pessoa apta para poder levar a cabo a construção do tabernáculo. Ele estava pronto, ele tinha o conhecimento teórico e agora o conhecimento prático estava sendo dado a ele também através de Daat. E Daat faz com que ele, então, tenha isso dentro de si com a capacidade agora de executar. Você vai me perguntar assim, mas Rabino, será que ele já tinha feito isso alguma vez na vida? Eu acredito que não. Mas naquele instante, quando o Espírito do Eterno o enche, o Espírito está nele, se apoderou dele. Então você imagina que alguém cheio do Espírito Santo vá fazer alguma coisa. Com conhecimento. Com a experiência que o Espírito está dando para ele. Há um mover nos olhos, na mente, nas mãos, nos pés daquela pessoa, para que ele possa então pegar e fazer, por exemplo, uma menorá de ouro puro batido. Pegou uma peça só de ouro e foi talhando nela, para fazer com que a menorá saísse dali. Então ele vai martelando, para fazer com que a menorá saia da forma como Moshe viu no Olam Rabá. O altar de sacrifícios, a mesma coisa. A pia, o lavatório que ficava no átrio, tudo de cobre. Ele sabendo como fazer, as medidas, o que ele tem que fazer, coloca uma madeira aqui, depois coloca por cima, tudo é feito com encaixe, não tinha prego, não tinha parafuso, não tinha outra forma de se fazer a não ser encaixando as peças. Ele teve que receber então um conhecimento sobrenatural para que ele pudesse atuar também como carpinteiro e vir encaixando as coisas e fazendo as coisas funcionarem. A casa do Eterno estaria pronta através das mãos dele, porque ele, além de usar aqueles materiais preciosos, ele usou madeira. Ele foi carpinteiro, construtor, artífice, ele foi tudo. Então Betzalel é também uma figura de Yeshua, porque Yeshua constrói o universo através da palavra, vai colocando cada coisa no seu lugar, constrói os reinos celestiais, o universo que nós conhecemos, os mundos, o planeta Terra, o homem, tudo feito por Yeshua, usando todos os materiais possíveis e imagináveis, com todas as combinações de cores, todas as nuances, todas aquelas coisas que vêm encadeadas uma após a outra. Entende que a pessoa tem que ter algo especial para poder fazer isso. Nós temos gerações hoje, gerações pobres de conhecimento, pobres de prática para fazer as coisas. Gerações que estão muito acomodadas, de não quererem colocar, como a gente diz, a mão na massa, de fazerem pesquisas, de irem lá e fazerem as coisas acontecerem, de terem essa capacidade de gestão que ele tinha, porque enquanto Betzalel estava trabalhando em algo, outras pessoas estavam trabalhando, ele estava trabalhando e supervisionando o trabalho das demais pessoas. Esse garoto, esse adolescente, a capacidade dele era fantástica. Dele poder olhar e dizer, olha, isso aqui não pode ser feito assim, você tem que fazer daquele outro jeito. Você imaginou? Ele batendo o olho em algo e tendo esse conhecimento, esse discernimento? A pergunta que eu faço é, quem hoje quer aprender? Quem hoje quer se colocar na posição para aprender de alguém, para buscar o conhecimento e através do conhecimento virar experiência junto? Quem quer se sujeitar a isso, irmãos? A pessoa precisa ser muito humilde para poder dizer assim, eu quero aprender de fulano, ainda que ele seja mais novo do que eu. É algo que todos nós precisamos, irmãos, para que nós possamos levar as coisas a cabo, consigamos, irmãos, trazer uma melhoria para o mundo.
através da nossa vida, do nosso agir, não só nas nossas casas, nas nossas congregações, sinagogas ou igrejas, mas na nossa comunidade também, que nós possamos ajudar a fazer um mundo melhor. Deixa eu mostrar uma outra coisa para você. Sabe onde é que isso vai aparecer? Lá na Brit Hadashah, é uma coisa também muito interessante, tá? A gente tem aqui algo, irmãos, que é muito impressionante, na minha opinião. Com certeza, né? Eu tenho uma opinião assim bem diversa de muitas coisas, mas aqui nós temos algo que é muito interessante. Onde é que isso aqui vai aparecer, tá? Interessante, irmãos, que quando você pega 1 Coríntios capítulo 12, tá? Você tem a lista de dons. Em hebraico são chamados de matanot, ou seja, presentes que o Espírito Santo nos dá, tá? Então, olha só que coisa tremenda é essa aqui, tá? Quando você pega o capítulo 12, o verso 7, ele diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, tá? Então, aí a gente tem a primeira manifestação, palavra de sabedoria, e lá no hebraico está escrito assim, palavra de ordem da sabedoria, ou Chokhmah. Então nós descobrimos uma coisa impressionante. O que estava acontecendo com Beit Salel? O Espírito Santo estava dando para ele os dons espirituais. Rabino, mas isso não é coisa da Brit Hadashah? Não foi só depois que Yeshua foi assunto aos céus que isso aconteceu? Beit Salel já recebeu os dons espirituais. Olha que coisa interessante, irmãos. E esse dom, a palavra de ordem de sabedoria, que é um presente que o Eterno nos dá, pouquíssimas pessoas buscam isso. Sabe por quê? Esses primeiros, que eu vou falar sobre eles não aparecem. Porque as pessoas gostam de coisas vistosas, coisas que aparecem, um reteté. Eu quero sair pulando, gritando, eu quero profetizar, eu quero falar em língua estranha, eu quero operação de maravilha, eu quero ver cego enxergar, mudo falar, eu quero ver paralítico andar. Maravilha! Mas nós queremos ter sabedoria também para cuidar das coisas, para podermos ter aquela capacidade de administrar situações que aparentemente não têm solução. Isso é uma coisa interessante a gente pensar. Será que nós queremos isso? Porque Chokhmah é o Espírito Santo que vai dar. E a lista dos 9 dons, elas têm um objetivo, porque o 9 está ligado na tradição judaica a Emet, que é verdade. Qual é o objetivo dos presentes, né, dos dons do Espírito no meio de uma congregação, sinagoga ou igreja? É revelar a verdade da palavra do Eterno através dessas manifestações do Espírito. Algo simplesmente maravilhoso, mas algo que demanda uma busca de determinadas pessoas para esses presentes, esses matanot, dons específicos, que eu e você precisamos saber gerenciá-los. Chokhmah, em hebraico também, você pode separar em 2 palavras, Chokh e Ma, que significa que é. Ou seja, a sabedoria, ela te dá uma solução que é isso. Ou seja, eu trago uma solução de algo que praticamente era insolúvel. Algo que você olha e diz assim, ninguém vai conseguir resolver. É porque quem tem Chokhmah mergulha nas profundezas e tira das profundezas os conceitos e as soluções que são capazes de mudar a vida das pessoas. Por isso que Chokhmah é algo tremendo, e ela está ligada com Binah,
que é a atuação do intelecto, porque a Rokhmah, ela é sobrenatural, mas Binah, ela está conectada porque o sobrenatural precisa usar a nossa mente. O Espírito do Eterno tem que usar Binah para dar esse conhecimento, para você poder entender essas coisas. E é através de Binah que isso acontece. Então, Rokhmah traz o sobrenatural, Binah processa e diz assim, vamos fazer assim. Entendeu? Outra coisa interessante, irmãos, nos dons espirituais, é que Shaul continua falando, ele fala assim, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. E é interessante que a palavra conhecimento aqui é Da'at, a mesma palavra que está usada na Torá para falar sobre Betzalel. E aqui esse conhecimento, como eu já disse para os irmãos, é um conhecimento muito interessante, porque ele é adquirido de diversas maneiras, pelos sentidos, pelas nossas relações com as outras pessoas. E esse aqui, como eu falei, ele é um apego, ele é um vínculo, então ele é conectado com as demais coisas para fazer funcionar. Porque se você tem sabedoria, você tem um discernimento, que é uma parte do conhecimento, mas se você não sabe como funcionar, então você precisa de Da'at, que ele, além de conhecimento, significa astúcia. Ou seja, você sabe os atalhos para fazer aquilo funcionar. Vou dar um exemplo para os irmãos. Uma pessoa vai lá e faz engenharia. Coisa maravilhosa, ela fez engenharia, o camarada é um engenheiro, ele vai construir agora um prédio. Então ele pega a planta do prédio, chama o mestre de obras e fala, vamos fazer assim, 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 eu aprendi assim na faculdade. Aí quando eles começam a fazer, o mestre de obras que já tem anos de experiência diz assim, doutor fulano, isso aqui não vai funcionar desse jeito. Não, mas eu aprendi na faculdade que é assim. Mas olha, na prática isso aqui não funciona, porque é assim, assim, assim. Não, faça do jeito que eu digo. Na faculdade eu aprendi assim, faça assim. E quando ele aplica o conhecimento da faculdade dele, a teoria dele, na prática ela não funciona. Porque na prática precisa de Da'at, que é aquele conhecimento que ele traz um complemento para a vida da pessoa. E aí o engenheiro chega, chama o mestre de obras e fala assim, mas por que não funcionou? E o mestre de obras, obviamente, vai dizer assim, o senhor mandou fazer assim. Eu disse que não ia dar certo, mas deixa eu fazer uma coisa, vou ajudar o senhor, vou consertar isso aqui que o senhor fez errado. E o mestre de obras vai e conserta aquele erro. Então aquele engenheiro entende que a experiência que Da'at traz desse dia a dia, desse conhecimento adquirido, que às vezes não está nos livros, é que faz com que as coisas funcionem. Betzalel, ele não recebeu só o insight de Moshe, a planta de Moshe. Ele recebeu junto com isso uma experiência que faz a coisa funcionar. A forma como o tabernáculo seria montado e desmontado, como as peças se encaixariam, como uma peça poderia manter a mesma aparência da outra. Isso aí, irmãos, é só experiência que faz. Então, aquilo que o Eterno deu para Betzalel através do Espírito, enchendo Betzalel com essa plenitude do Espírito, para que ele pudesse fazer com que o tabernáculo fosse construído, é o que o Espírito do Eterno tem dado a nós hoje, através dos dons espirituais, para a construção de vidas, para a construção de tabernáculos móveis, que não vão ser desmontados e montados em algum lugar, que já estão vivos, andando por aí, mas que precisam ser geridos, gerenciados, cuidados, para que esses tabernáculos também possam ter Rokhmah, Binah, Da'at e os demais dons espirituais, para que quando eles se juntam, eles formam o corpo místico do Mashiach, a congregação dos santos que se reúne para juntos manifestar esses dons e fazer com que o tabernáculo seja a habitação viva de Yeshua. Aleluia!
Isso é uma coisa maravilhosa. E isso é algo que eu e você precisamos. Ter essa comunhão, ter essa empatia e principalmente ter o Espírito do Eterno em nós, para que o mover do Espírito do Eterno nos leve, como um corpo, a fazermos a edificação do próprio corpo e o aumento do corpo. Se eu e você trabalharmos em conjunto, o corpo cresce e há a multiplicação através de uma gestão desse corpo, para que ele não enche, porque todo corpo inchado está doente, mas ele cresça naturalmente. E esse crescimento alcance e abençoe a vida de outras pessoas em todos os lugares. O objetivo do tabernáculo era trazer a presença do Eterno para o centro do acampamento de Israel. O objetivo da nossa vida é trazer a presença de Yeshua, não só para os nossos lares, para ser o centro das nossas vidas, mas para todos aqueles que estão ao nosso redor. Eu espero que eu e você sejamos capazes de ter esses matanot, esses dons do Espírito, para que nós possamos finalmente fazer com que a obra do Eterno seja levada a cabo até o dia da vinda do nosso querido Mashiach e Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite aí, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe esse vídeo. Fale para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo. Nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.